Bom, boa tarde a todas e todos. Eu entendo porque a Nadege estava, acho que, um pouco preocupada, porque o relógio da sala do Conselho Universitário está adiantado. Tá? Agora são 2h34. É um prazer estar aqui para moderar essa sessão. É uma sessão especialmente importante, o diálogo sobre conhecimento como bem comum, sobre a ciência e debate democrático, que está tão presente no nosso dia a dia atual. Nós temos duas pessoas muito qualificadas para o debate de hoje. Nós ouviremos na ordem o professor Renato Janini Ribeiro, nosso colega aqui da universidade, já com uma vasta experiência e que atualmente é o presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. E a doutora Carolina Videla, da Assembleia Constituinte no Chile, que vai nos falar também sobre a experiência recente de a proposta de nova Constituição, a importância dessa proposta no conhecimento como bem comum. Então, nós vamos começar com uma exposição do professor Renato, seguida da doutora Carolina. Bom, boa tarde a todos e todas, em especial a nossa convidada, Carolina Videla, que, como disse o pró-reitor Paulo Santos Weig, participou da Assembleia Constituinte chilena, elaborando um projeto de Constituição admirável, mas que, infelizmente, não foi aprovado no referendo lá realizado. E cumprimentar também o professor Paulo pelo trabalho que vem exercendo na Pró-Reitoria de Pesquisa e agora também Inovação, né, que é o nome que é mais ou menos recente. Bom, do que se trata aqui? Nós temos um problema muito sério com a produção científica, nas áreas que privilegiam periódicos. Vamos primeiro fazer essa divisão. De modo geral, nas áreas de humanidades, a publicação principal continua sendo o livro. Há um crescimento da publicação em periódicos, mas o principal é a publicação em livros, ainda hoje. E não creio que tenha que mudar. Eu fui diretor de avaliação da CAPES entre 2004 e 2008 e era um problema sério porque havia constantemente uma campanha para que as humanidades mudassem a sua forma de publicar, a sua forma de produzir ciência, produzir suas pesquisas. E um incentivo forte aos periódicos. Nada contra os periódicos, mas não faz parte da missão de nenhuma agência de fomento, de nenhum avaliador, dizer como deve ser feita a pesquisa. O que os avaliadores têm que fazer é ir atrás da pesquisa boa e valorizá-la, mas não dizer quais são as condições para que uma pesquisa seja boa. Esse é um primeiro ponto que é muito importante e que exige, então, uma forma diferente de trato, conforme a área lide com pesquisa, com publicações mais em periódicos ou mais em livros. Segundo ponto a colocar, o fator de impacto, que é uma métrica muito utilizada nas publicações em periódicos. O fator de impacto não examina, a bem dizer, a qualidade do periódico, que ele examina a qualidade da produção, da publicação, examina a sua fecundidade. O que o fator de impacto mede? Ele mede quantas citações ocorreram de determinado artigo. Para ser mais exato, e explicar um pouco como é a métrica, como é praticado isso, suponhamos, por exemplo, a revista de Antropologia, do departamento onde trabalha nossa amiga Fernanda Peixoto, que aqui está na plateia. Suponhamos, por exemplo, essa revista. Peguemos um ano, digamos um ano que já está bem encerrado, que tudo já foi coletado, 2020. Veremos quantos artigos publicados originalmente na revista de Antropologia foram publicados em outras revistas que constituem a base dessa avaliação. Então, veremos, por exemplo, que houve 100 citações da revista de Antropologia em todas as revistas que fazem parte dessa base. E examinaremos quantos artigos foram publicados na revista de Antropologia no último ano, por exemplo, no último ano a ser aferido. Digamos que saíram 20 artigos. Então, simplificando muito as coisas, 20 artigos, 100 citações, uma centena de citações, né, significa 100 dividido por 20, um fator de impacto 5, que, diga-se de passagem, é um fator de impacto muito alto.
Dificilmente teremos isso. Isso vai acontecer com revistas de muita projeção, as três mais conhecidas no meio científico, sendo a Science, a Nature e na área médica, a Lancet, que também tem um fator de impacto muito elevado. Fatores de impacto podem ser relativamente baixos, pode ser meio, pode ser 0,15, e não quer dizer que a revista seja ruim ou qualquer coisa. Mas isso, então, o que indica? Repito, não indica que o artigo seja bom. Indica que ele foi fecundo, indica que ele foi citado. Evidentemente, algumas citações podem até ser para criticar o artigo. Esse é um cuidado que tem que ser tomado. Quando você cita um artigo, é um pouco parecido com aquilo que acontece quando você comenta um post de canalha. Tem muito canalha postando coisa nas redes sociais. Se você começar a comentar e dizer, seu canalha, você tem uma foto de um genocida no seu perfil, etc., o que vai acontecer? O comentário dele vai subir. Vai ser o comentário mais prestigiado, porque o algoritmo do Facebook vai colocá-lo no alto. Razão pela qual a gente não deve comentar os canalhas, não deve dar audiência a eles, porque, na verdade, vale aquele princípio, fale mal, mas fale de mim. Essa comparação bastante inapropriada, eu confesso, ela é útil para a gente entender o que é o fator de impacto. Quer dizer, são artigos que foram utilizados para pesquisas. E, mesmo que alguns tenham sido citados para serem criticados, a grande maioria é citada porque contribuiu para uma pesquisa. Então, o fator de impacto é uma métrica interessante, é uma métrica importante e que é muito utilizada nas áreas de ciências exatas e biológicas, mas é pouco utilizada nas áreas de humanidades. Eu estou usando humanidades como um termo amplo para cobrir três grandes áreas da tabela da árvore do conhecimento, como foi estabelecida pelo CNPq há uns 30 ou 40 anos. Várias vezes se tentou revisá-la, eu mesmo participei de um desses grupos de trabalho para revisá-la, nunca se conseguiu modificá-la. Com todas as suas imperfeições, ela continua. Essa tabela de árvores do conhecimento tem, no caso do que a gente chama de humanidades, tem as ciências humanas, que incluem a sociologia, a ciência política, a antropologia, a educação, a história. Tem as ciências sociais aplicadas, que incluem a administração, que mais? Bom, enfim, não estou lembrando todas de cabeça, vocês desculpem, faz tempo que eu não mexo com isso. E tem uma terceira área, que é língua, literatura e artes, que tem justamente essas três áreas que eu mencionei, 2 ou 3 áreas. Bom, nós reunimos tudo isso com o nome de humanidades, que é um nome vago, genérico, que não é exato, mas, enfim, são áreas que têm em comum várias práticas. Lidam com o ser humano e publicam, sobretudo, em livros, além de outras produções que, porventura, tenham. Claro que tem revistas, tem periódicos de qualidade, mas, essencialmente, o principal da produção é o livro. Isso traz algumas consequências complicadas quando a gente vai pensar em termos de avaliação. Fazer a avaliação das áreas que publicam em periódicos é bem mais simples, graças, sobretudo, ao tal fator de impacto. Fazer a avaliação das áreas humanas é mais difícil. A CAPES criou, na década de 90, um instrumento chamado Qualis. O Qualis é uma maneira de você nacionalizar o fator de impacto. Isto é, você pega o fator de impacto, em algumas áreas simplesmente se diz, o fator de impacto de tanto para mais é Qualis A1, que é o mais elevado, ou Qualis A2, que é o segundo, ou B1, B2 até B5, que são a sequência. Depois do B não tem importância, praticamente não vale nada o C. Então, com isso se faz uma avaliação, sim, direta, digamos, nas áreas que publicam basicamente em periódicos. Nas áreas humanas, isso é bem mais... Aliás, mesmo assim, pode-se utilizar o fator de impacto como uma correção. Vamos pegar, por exemplo, ciências agrárias, hipoteticamente. Isso aconteceu quando eu era diretor da CAPES, mas já faz um tempo. Mas o exemplo vale ainda. Então, se você olhar o fator de impacto das áreas de ciências agrárias, você vai notar que artigos sobre trigo terão um fator de impacto mais alto do que artigos sobre soja. Agora, o que interessa ao Brasil, o que o Brasil produz? Produz muito mais soja do que trigo, por razões de clima, solo, tudo mais. Então, isso quer dizer que você tem que corrigir o fator de impacto. Você tem que corrigi-lo nesse caso para que nós não estimulemos nossos cientistas agrários a pesquisar trigo, o que terá pouca utilidade para o Brasil em geral, e o estimulemos, sim, a melhorar a produção de soja, de café, daqueles produtos agrários e também pecuários que são relevantes para o Brasil. Então, o fator de impacto não é uma bíblia.
ele pode ser corrigido por essas questões. Você pode também decidir estimular, aliás, na mesma linha, você pode decidir estimular determinado tipo de pesquisa. Isso posto, o Qualis está praticamente pronto a partir do fator de impacto para as áreas de publicação em periódicos. Para as áreas de publicação em livros é mais complicado. Primeiro, um livro você não pode ter um Qualis. Eu, quando fui diretor da CAPES, até considerei a hipótese da gente fazer um Qualis de editoras e percebemos que não era possível. Você tem editoras que publicam do melhor e do pior simultaneamente. Então, você não tem como dizer porque tal editora publica, digamos, bom, enfim, não vou citar o nome de pessoas, tudo que ela publique na área de pesquisa correlata é bom, porque pode não ser. Então, nos livros é uma questão bem mais complicada, que não pode passar pelo fator de impacto, até porque você dificilmente vai olhar todos os livros. A professora Maria Imacolata, que era coordenadora do programa de pós-graduação de comunicações da nossa ECA, da USP, Maria Imacolata fez um belíssimo trabalho em que ela viu as citações que havia em centenas de teses de doutoramento e dissertações de mestrado na área de comunicações. E ela conseguiu elaborar uma lista de quem eram os cientistas mais usados. Eu lembro que, curiosamente, a pessoa mais citada dentre os autores brasileiros mencionados na área de comunicações era um antropólogo, Renato Ortiz, atualmente na Unicamp. Isso há mais de 10 anos. Mas foi uma pesquisa interessante, porque estava vendo justamente a influência, a fecundidade dos pesquisadores na área de comunicações. Nenhuma outra área que eu saiba fez uma pesquisa análoga a essa. Então, quando a gente fala do fator de impacto e da avaliação, no caso das humanas, o Qualis tem que ser elaborado de uma forma que leve em conta uma avaliação feita pelos próprios cientistas que compõem a comissão de avaliação da CAPES. Então, o Qualis é mais feito, vamos dizer assim, na mão. Claro que as áreas podem estabelecer certas regras gerais. Por exemplo, a revista, para ter nota tal, tem que ter, digamos, 2 publicações por ano, por exemplo. Ou tem que ter um conselho editorial, tem que submeter revistas artigos a um parecer, exceto quando forem expressamente convidados, e os artigos expressamente convidados não podem ser a maioria. Você pode estabelecer essas regras, que geralmente funcionam bem, mas, em princípio, você tem que fazer isso tem que avaliar a qualidade que você conhece. Então, aí não é necessariamente a fecundidade, é a qualidade. Some-se a isso que, por exemplo, as revistas que estão no Cielo. Em algumas áreas, a revista que foi aceita no sistema Cielo é automaticamente uma nota elevada. Por quê? Porque o Cielo já faz uma avaliação criteriosa. E esse é um ponto importante da avaliação. Você não pode deixar a avaliação toda nas mãos de um único critério, ou de um único sujeito, ou de uma única equipe. É bom na avaliação você pegar critérios que vêm de lugares diferentes. Então, por exemplo, se nós considerarmos importante o fator de impacto não foi escolhido ou determinado pela área que está avaliando. Ele já foi levantado por critérios externos, por atores externos. Se você adotar como critério também, um dos critérios, o número de bolsas de pesquisa do CNPq, hoje chamadas bolsas de produtividade, nome que eu não gosto, mas se você usar como critério as bolsas de pesquisa do CNPq, elas não foram avaliadas pela comissão da CAPES, e sim pelo CNPq, que é outro órgão. E você pode ir multiplicando esses fatores, e é muito bom que a avaliação, então, das revistas leve em conta o Cielo, porque justamente não é a mesma equipe que está fazendo a avaliação da área. Então, o que nós estamos vendo aqui? A questão da publicação aberta se refere sobretudo a revistas, sobretudo a periódicos. A questão dos livros está fora. E os livros são um problema difícil na avaliação da CAPES. E quando a gente está falando de avaliação e avaliação de periódicos, é CAPES, basicamente. CNPq, outros órgãos não fazem. Então, essa avaliação é feita pela CAPES e, no caso da publicação aberta versus publicação fechada, ela vai ter a ver com periódicos. Até porque, eu não tenho acompanhado nos últimos tempos, mas o fator de impacto é um produto, ou era um produto da Thomson, que é uma editora de revistas científicas. E aí nós chegamos a um problema sério.
Porque quando você tem revistas científicas que publicam o melhor, mas que são assinadas, que são alvo de uma assinatura, quero dizer, que tem um custo para ser pago, e às vezes um custo muito alto, o acesso aos artigos fica complicado. Pode ser que uma pessoa publique um artigo e ela própria não tenha acesso ao artigo dela, porque nem ela, nem o seu departamento, nem a sua faculdade assinam aquele periódico. Para suprir isso, a CAPES criou, faz tempo, a exemplo de muitas universidades, inclusive esta, o seu portal de periódicos. O portal de periódicos da CAPES, ele é uma assinatura que o poder público brasileiro, federal, faz de uma grande quantidade de revistas selecionadas pelas áreas, cada área indica quais periódicos ela acha mais importantes, e a CAPES paga para muita gente ter acesso. Quem é essa muita gente? Eu não sei como está sendo hoje exatamente, mas quando eu fui diretor da CAPES, os critérios eram todos os cursos de pós-graduação públicos, fossem federais, estaduais, ou até mesmo, no caso de universidades municipais, como a de Taubaté, que é a única universidade municipal que eu conheço no estado de São Paulo. Segundo, programas de doutorado com nota 5 ou mais. Então, basicamente, eram esses os critérios. A CAPES começou também a fornecer assinaturas a universidades privadas ou particulares que tivessem interesse nisso, e a CAPES disponibilizava essa coleção, esse acervo, esse acesso, mediante um pagamento que saía mais barato do que a instituição fazer a sua assinatura diretamente. Bom saber que muitas universidades fazem também assinatura. Internacionalmente, é comum as universidades do Hemisfério Norte terem seus portais de periódicos. Aqui no Brasil, Paulo me corrigirá se eu estiver errado, a USP também assina periódicos que não estão no portal da CAPES. Ou seja, o portal da CAPES, apesar de ser muito amplo, ele é uma parte só. Eu lembro, quando eu fui diretor de avaliação, que eu tive um dia um problema no olho e fui a um hospital em Brasília. E quando a oftalmo me atendeu, ela perguntou onde eu trabalhava, eu falei na CAPES e eu fiquei encantado com a resposta dela, porque as pessoas sabem da CAPES por causa das bolsas. Ela falou, a CAPES dos periódicos, pois nesse hospital o que eles faziam? Eles faziam um rodízio, toda semana um dos oftalmos ia até a biblioteca da UNB e salvava num disquete, era a época do disquete, estava começando o pendrive, salvava os artigos que achasse interessantes. E aí levava, distribuía pelos colegas no hospital e fazia um seminário sobre esses artigos. Eu fiquei exultante porque as pessoas pensam na CAPES só pelas bolsas. No caso, ela talvez não soubesse da avaliação, que é um segredo muito bem... não é que é um segredo, a avaliação é transparente, mas é que, felizmente, pouca gente de fora se mete nisso, o que poupa, geralmente, nem sempre, a avaliação de interferências políticas ou econômicas. Então, mas os periódicos são uma coisa preciosa. Então, agora, continua havendo problema. Você paga para ter acesso aos artigos e você paga também para, muitas vezes, até mesmo para publicar seus artigos. Eu, recentemente, fiz um artigo para uma revista suíça, eles mandaram a conta. Como eu fui convidado, eu não tive que pagar, mas era o equivalente a R$6.000 para publicar meu artigo. Esse é um problema grande que esse evento sobre ciência aberta pretende enfrentar, mas eu acho que é importante dar essas informações iniciais. A justificativa para a cobrança, quer da assinatura, quer dos custos de publicação, são os custos incorridos pelas revistas em questão. Quais são esses custos? O primeiro custo é a própria equipe que faz a seleção dos artigos, manda para parecerista e tudo mais. Por exemplo, além de publicar meu artigo nessa revista, era um número sobre a gestão da pandemia. Além de publicar meu artigo nessa revista, eles pediram para eu dar parecer sobre um outro artigo. E eu notei que o meu parecer era o quinto para o qual era solicitado parecer naquele artigo. Então, e as opiniões, e eu podia ter acesso aos outros pareceres, como os outros ao meu, e havia de tudo. Eu, por exemplo, achei que o artigo era bastante bom e dei um aval sem restrições. Só levantei uma questão muito de detalhe, de número, como se fosse uma questão de vírgulas, como a gente diz aqui no Brasil. Mas os outros pareceristas tinham desde o que pedia mudanças mínimas até um que pedia que fizesse o artigo inteiramente. Recebi há poucos dias, aliás ontem,
uma mensagem dizendo que o artigo foi publicado. Quer dizer, provavelmente não foi necessário fazer todas as modificações que os mais severos ou os mais críticos pediram. Provavelmente eles fizeram uma média. Então, você tem uma equipe que está verificando os artigos, vendo se eles são bons, mandando para parecer, gerindo a qualidade dos pareceres, gerindo para que lado pende uma quantidade de pareceres. Não deve ser usual 5 pareceres para um artigo. No caso, deve ter sido porque rachou a opinião sobre ele. Então, isso é um custo. Outros custos, distribuição, etc., alguns diminuíram muito, porque, enfim, a substituição do papel pela internet certamente implica economias de gastos industriais. Você não vai gastar com tinta, com papel, com correio, pelo menos como gastava antes. É bom acrescentar uma coisa que eu acho muito complicada na avaliação hoje, é a seguinte: quando surge o fator de impacto ou o QALYS, lembrem que não se está vendo quanto o seu artigo em especial, ou o meu, do Paulo, da Fernanda, ou da Carolina, quanto o meu artigo foi citado. Está se vendo quantas citações houve do conjunto dos artigos publicados naquele número. Qual o pressuposto disso? É que a pessoa recebe a revista como um todo. Então, isso quer dizer, se a revista é particularmente boa e ela publica alguns textos de gente muito sênior, ela também abrirá espaço para pessoas que estão despontando e que são promissoras, mostram uma qualidade futura que pode ser muito grande. Ora, o problema aí, quando você tem isso, é que eu só vou olhar todos os artigos de uma revista, suponho eu, se eu acessar a revista como um objeto em papel. Eu vou à biblioteca, abro a revista, leio o artigo que me interessa e folheio os outros. E aí, eventualmente, eu vejo o artigo desse jovem doutor, ou mesmo doutorando, que está despontando, no qual as pessoas, os orientadores, os membros da banca, acreditam muito em termos de futuro. Então, eu vou ler esse artigo e ele vai ter uma promoção, uma difusão em função disso. Quando você passa a ter acesso a esse material pela internet, eu tenho sérias dúvidas que continue havendo essa forma de acesso às revistas. Eu acredito que aí você comece você entra, por exemplo, para pegar de novo a revista de antropologia, você vai dar um Google, você quer saber de uma tribo tal, por exemplo, para falar a coisa mais simples possível. Então, você dá um Google ou dá uma busca dentro do site da revista e você só pega esses artigos, pouco importando de que número ou ano ou mês são. Então, você não necessariamente está enfrentando de novo a revista. Não está, de novo, tendo a revista como algo em que alguns artigos puxam os outros. Você está indo diretamente ao artigo. Esse é um problema grande para avaliação e que eu não saberia como resolver. Eu só sei que é um problema e creio que isso demandará mudanças na forma de avaliação, até porque as publicações foram mudando. Quando eu era diretor da CAPES, volta e meia eu recebia cartas de pessoas perguntando se era lícito, para efeitos da avaliação, parar de publicar em papel, publicar só online. Eu respondia sistematicamente: por enquanto, tudo bem publicar em papel, mas só em papel, mas será bom que vocês pensem online. Eles estavam em um período de mudança grande. Foi quando também, depois de uma grande batalha, a gente conseguiu uma portaria do então ministro, determinando que as teses e dissertações defendidas nas universidades devam, sempre que possível, ser disponibilizadas no respectivo site. A gente fez uma exceção para aquelas teses e dissertações que têm questões de segredo, às vezes existem, ou questões ou que estão sendo publicadas, seja em forma de livro, seja em forma de papers em revistas. Mas, em princípio, isso aumentou extraordinariamente o acesso à produção acadêmica no Brasil, tanto permitindo que outros programas e outros pesquisadores verifiquem se a avaliação de determinado curso foi boa, porque a avaliação da CAPES ela visa, sobretudo, a gerar bons mestrados e bons doutorados. Esse é o ponto crucial, é o eixo da coisa. Então, se um programa tem nota elevada e os mestrados e doutorados são ruins, está errado. Então, você tem que olhar isso. E segundo ponto, como são pesquisas quase sempre financiadas, ao menos parcialmente, com dinheiro público, é justo que as pesquisas sejam disponibilizadas online. Bom,
Disso tudo, o que a gente tira? Tira que foi se separando, foi se rompendo a muralha entre artigo em revista, tese ou dissertação e participação em congresso. Já nessa época, 15 anos atrás, estava havendo cada vez mais congressos online. Isto é, a pessoa fazia a sua comunicação, a sua ponência, digamos, o seu paper, colocava no site do congresso e outras pessoas discutiam, sem necessariamente ser presencial. Qual a diferença entre isso e um artigo em revista? Não existe. É praticamente a mesma coisa. O que você vai fazer? Vai fazer um fator de impacto de congresso? Talvez. Ou vai fazer o quê? Mas os tipos de produção vão se misturando. Então, vai ficando difícil você fazer a avaliação tradicional em cima do Qualis e do fator de impacto. Não que ela tenha desaparecido, mas ela tem importância. Agora, resumindo a questão, eu estou colocando para vocês problemas, não necessariamente soluções. Na verdade, eu penso também que quando você participa da avaliação, isso é uma coisa para durar um tempo. Eu gostei muito de ser diretor de avaliação, entre 2004 e 2008. Na verdade, eu gostei mais da diretoria de avaliação da CAPES do que de ser ministro da Educação, em 2015. Porque realmente é maravilhoso. Você só ter contato com gente muito qualificada, não ser perturbado com injunções políticas, etc., é muito bom. Mas, quando você participa da avaliação, você não pode eternizar-se nela. Você tem que saber que, passado um tempo, os critérios de avaliação serão diferentes. Então, quando você sai da avaliação, o ideal é você talvez apontar os problemas, apontar as questões que estão surgindo, mas não propor soluções. Eu não proporia soluções para as questões que eu estou colocando, embora eu as ache candentes e muito relevantes. Então, isso posto, e para concluir, quando a gente discute o acesso à produção científica, o acesso aberto ou o acesso pago, a gente deve ter em conta que o principal nisso tudo é o acesso a papers de áreas que publicam papers. Então, essa questão não tem muita importância para as humanas. Nas humanas, muitas revistas são de acesso livre, Cielo é todo de acesso livre, e como eu disse a vocês, o Cielo é praticamente a crème, a nata, o topo das publicações em periódicos brasileiros. Então, e nas áreas em que o acesso em que se lida com periódicos, é muito importante a gente democratizar esse acesso, porque, obviamente, quando você cobra, você cria uma desigualdade grande na capacidade de acesso. Você vai ter instituições que não têm condições disso. Instituições de países pobres, de regiões mais atrasadas. Claro que existem muitas políticas para tornar isso mais viável. Por exemplo, o próprio portal da CAPES, como eu disse, é um portal cujo acesso é franqueado a todos os programas de pós-graduação federais, estaduais e municipais no Brasil. Mas, de qualquer forma, nós temos países muito pobres, sobretudo na África, que têm dificuldade desse acesso. Então, é isso que eu queria dizer a vocês, pelo menos para trazer uma contribuição para a discussão desse ponto relevante, que é como ampliar o acesso à comunicação, à produção científica de mais qualidade e como fazer que isso tudo contribua para o Brasil desenvolver-se e para, enfim, para a ciência ter uma amplidão maior na melhoria da vida das pessoas em geral, mundo afora. Obrigado. Obrigado, professor Renato. Acho que, no interesse do tempo, vamos passar a Carolina. Por favor, a sua apresentação. Desculpe só uma coisa, Carolina, antes, eu vou ter que sair às 13h30, porque, enfim, eu estou com um problema, eu tenho que fazer fisioterapia, não posso perder a fisioterapia. O reitor hoje de manhã atrasou um pouco no evento por causa da fisio dele, agora eu terei que antecipar a minha saída por causa da minha fisio, mas eu peço desculpas a todos por não poder ficar até o fim dessa reunião. Agora, quero ouvir a Carolina. Obrigado. Muy bien. Muy buenas tardes. Boa tarde. Bueno, voy a partir agradeciendo. Vou começar agradecendo o convite para estar neste encontro tão importante, que será destacar a importância
Aqui tem para uma pessoa que teve a possibilidade de ser membro do que foi a Convenção Constituinte no Chile durante o ano 2021 e 2022, um processo único em nosso país, devido à sua composição, que eu vou explicar daqui a pouco, com independência do resultado que teve o processo constituinte. Acreditamos que os desafios que estão mais presentes que ontem, e principalmente em relação com o direito ao conhecimento, à ciência e tudo que foi falado no interior da convenção. E, bom, del proceso constituyente en Chile para trago isso como um apoio reflexivo do processo constituinte no Chile para compartilhar com vocês. Gostaria de ressaltar também que no nosso país tem estado com muita sede de mudanças sociais desde faz muito tempo. A vontade de ter uma nova Constituição Política da República, fazendo um pouco de memória de história do nosso país. Todos sabemos que depois do golpe cívico-militar do ano 1973, que teve uma consequência de uma ditadura que durou 17 anos, e que se consolida essa ruptura democrática com a imposição de uma Constituição, que é a Constituição da ditadura de 1980, e desde aquele momento começa a se instalar esse problema constitucional, ou seja, as demandas por mudar a Constituição, que, segundo o nosso entendimento, é o que mercantilizou os direitos sociais. A dialética e a contradição que temos agora, e as diferenças que temos entre o Estado Social Democrático de Direito que nós queremos versus o Estado subsidiário. Aqui tem uma pequena linha de tempo, de cronologia, eu espero que vocês possam apreciar bem. Mas, se desligarmos as luzes, vou deixar essa apresentação para que vocês possam compartilhar com todos vocês. Temos em primeiro lugar, no governo do presidente Salvador Allende, quando ele fala que ele vai se submeter à vontade da soberania popular para substituir a atual Constituição naquele momento de 1925 de um fundamento liberal por uma Constituição socialista, era o que foi planteado, o que tinha naquela época. E depois do golpe de Estado, no ano 73, se dá este golpe de Estado que tem um período de conspiração de 10 anos para trás. Isso está comprovado e foi investigado. E o ditador dá um mandato à elaboração de uma nova Constituição. E nesse período, durante todo esse processo, aparece um grupo conhecido Grupo dos 24, que ele colocava uma alternativa diferente que o que era a comissão que era liderada por Jaime Guzmán, que foi encarregado da elaboração dessa Constituição dos anos 80. Mas esse grupo dos 24 colocava uma alternativa e que Chile tem que ser a expressão livre e reflexiva da vontade da nação, resultado de uma convocatória a uma Assembleia Constituinte. Isso era colocado no ano 78, mas no ano 80 é promulgado, depois de um processo impositivo, a atual Constituição. No ano 99, Gladys Marin também já tinha exposto, já tínhamos voltado à democracia. Ela coloca um novo Estado democrático que deve surgir com um plebiscito que substitui a Constituição dos 80 e que possa convocar a Assembleia Constituinte. Depois do ano 2005, o presidente Ricardo Lagos, ele estabeleceu as últimas reformas que tem a atual Constituição no ano 2005 e que eles ajudam a aclarar alguns enclaves que estabelece a Constituição, e é importante
falar que a Constituição, essas formas não mudam o coração da atual Constituição dos anos 80. É o Estado subsidiário e o modelo neoliberal. Surge também no ano 2007 um movimento pela Assembleia Constituinte, e desde aquele momento começamos a consolidar a ideia firme da cidadania de um processo constituinte democrático amplo. No ano 2009, candidaturas presidenciais incluem no programa uma nova Constituição e também no ano 2011 um novo movimento dos estudantes, das estudantes no Chile, precisam também uma nova Constituição. No ano 2013 foi criado o Movimento Cidadão, a Assembleia Constituinte, a presidenta Bachelet no segundo governo tem no programa um processo para uma nova Constituição que não deu certo. Em 18 de outubro, conhecemos o levantamento social no Chile. Essas foram mobilizações épicas, nós chamamos elas assim, e que tiveram a origem no conhecido no movimento a mobilização social que traz as demandas históricas do Chile, prolifera a organização comunitária, mas também em resposta àquele que também tem uma repressão e uma criminalização do movimento social. Tem violação de direitos humanos por pessoas que são privadas da liberdade, as mutilações oculares também. Hoje surge um programa de ajuda e reparação àquelas vítimas e também tem um acordo político que dá cursos ao processo constituinte, que tem um plebiscito de entrada para que o país possa se pronunciar se queria uma nova Constituição. São eleitas os convencionais e essa composição tem como um fato inédito no mundo a composição paritária, ou seja, homens e mulheres compõem essa convenção constitucional. É importante frisar que o acordo que permitiu isso não incluía a paridade. Isso foi uma discussão posterior ao acordo, depois de 2 meses no Congresso, onde as mulheres podíamos estar em igualdade, pelo menos numericamente, para poder estar. Eu fui numa daquelas constituintes representando o Distrito 1, que corresponde à região norte do Chile, que é Arica e Parina. E também quero contar algo que é importante, lugares para os povos indígenas, que também não estiveram no acordo, que também estiveram na discussão posterior. E os povos indígenas tiveram lugares no governo reservados para poder ser parte da convenção. Mas somente os povos indígenas. No Chile existe o povo tribal afrodescendente chileno, que é reconhecido por lei como o povo tribal afrodescendente chileno, e no ano 2000 foi reconhecido no ano 2019, mas não tiveram lugares reservados nessa convenção. Por isso, a região a qual eu pertenço concentra a maior população afrodescendente do Chile. Por isso, depois de uma conversa muito interessante, tive a oportunidade de levar a bandeira do povo tribal afrodescendente chileno à convenção e conseguimos, ainda que todos conhecemos o resultado, 5 artigos constitucionais habilitantes para os direitos do povo afrodescendente chileno. Temos uma imagem gráfica do que foram as mobilizações sociais no Chile, que ajudaram para o processo constituinte. Vamos rapidamente. Teve uma duração, na verdade, foram 11 meses e 20 dias de trabalho no interior da convenção. E aqui temos uma foto também com Jaime Baza e Elizabeth, quando é dado o início para o trabalho da convenção. Que teve esse processo, 155 representantes, como falava a paridade do povo, tivemos comissões previsórias e 7 comissões temáticas. O resultado
foi essa proposta constitucional que tem 11 capítulos, com 388 artigos e 57 deposições transitórias que eram as que iam ser possíveis para a implementação da proposta, caso ela tivesse sido aprovada. Mas o que nos convoca a esse encontro, que acontece em relação com os conhecimentos, a ciência, nessa comissão e nesse processo tão histórico para nosso país. A comissão teve nome extenso e é a Comissão sobre Sistemas de Conhecimentos, Ciências, Artes, Cultura, Patrimônio, Comunicações e Bioética. São os temas que nos convocou essa comissão. Foram 7 comissões, estava do sistema político, sistema de justiça, direito fundamental, territórios e regionalização, princípios constitucionais, e essa comissão que eu tive que ser uma das coordenadoras dessa comissão. O debate seria com relação, e eu trago um resumo do que a gente olha para o interior dessa comissão com relação com o significado dos conhecimentos da ciência. Qual era a sua função social? Para quê? Para que pesquisamos isso? Para que conhecemos isso? Para que produzimos conhecimento? Quero contar que eu não me desenvolvo principalmente na área da pesquisa. Eu sou docente na Universidade de Santo Tomás, em Arica, da carreira de trabalho social. Essa é a minha profissão. Mas a discussão nos dá a conhecer que essa pesquisa científica da ciência, da tecnologia, da inovação está diretamente relacionada para o desenvolvimento integral das pessoas, para a forma de produção, como está relacionada desde a tecnologia dos conhecimentos, na forma de produção, para a diversificação da matriz produtiva. É uma função multidisciplinar. Para a proteção da saúde, estamos tendo agora esse encontro no meio de uma pandemia que às vezes parece que já vai acabar, a gente não sabe, no meio de uma guerra também, e tantas outras coisas que acontecem hoje no mundo, além da mudança climática. A institucionalidade dos conhecimentos, a ciência, a tecnologia, da inovação, ou definitivamente para o bom viver na minha região, em língua aimara, o bom viver é o Sumacamanhã. Então, desde isso também aportará a neutralizar os efeitos da mudança climática. São algumas das sínteses e as concordâncias que foi dado nessa discussão. Não vou ler os artigos, mas eu quero contar que podemos chegar a entender que tem diversos sistemas de conhecimento. E aqui falamos sobre a justiça epistêmica. Reconhecer e nos abrirmos a diferentes sistemas e diferentes formas de conhecimento, não só os científicos, mas a partir dos conhecimentos ancestrais, o aporte dos conhecimentos e as práticas em todos os ambientes na produção da saúde dos povos indígenas ou os povos originários, que tem como parte da sua cosmovisão. E, por exemplo, daí surgem artigos que podemos destacar os conhecimentos dos povos e das nações indígenas no direito à saúde, ou os direitos culturais, onde são obrigados ao Estado o acesso ao desenvolvimento, a distinção das culturas, das artes e os conhecimentos segundo as diversidades e com um enfoque territorial de cada um dos territórios que compõem o nosso país. Então, reconhecemos e são valorizados a diversidade cultural. O reconhecimento dos saberes indígenas, dos processos que significam extrativismo dos saberes, da expoliação que tiveram os povos originários, que aparecem conceitos como o epistemicídio,
e surgem esse conceito da justiça epistêmica, da importância de revitalizar esses conhecimentos. E aí podemos ver também nas propostas artigos como os direitos aos conhecimentos, o artigo 96 fala da criação, da inovação dos diversos sistemas, o papel do Estado para reconhecer e fomentar e desenvolver os direitos dos povos indígenas. Então, nossa discussão e o que falávamos sobre essa proposta aqui, nós entendemos que não acaba, porque continuamos num processo, é que o acesso ao conhecimento tem e precisa ser garantido constitucionalmente. Isso significa que aqueles que produzem o conhecimento, e tivemos um longo debate em relação com reconhecer aqueles que estão no âmbito da ciência, as pesquisadoras, os pesquisadores como trabalhadores, com os direitos que correspondem na realidade do nosso país. Aqueles que se desenvolvem no âmbito da ciência e da cultura são trabalhadores e trabalhadoras que estão desprotegidos dos direitos. Então, tem uma relação entre a educação e a adquisição de conhecimentos e o desenvolvimento do pensamento crítico e acesso aos conhecimentos que estão em diferentes artigos em relação com a educação e educação superior, e também com a educação digital que estão contempladas em todas essas discussões que foram colocadas nas propostas dos artigos constitucionais, e o acesso ao conhecimento e à conectividade. E dentro dessa contribuição reflexiva, buscamos o porquê produzir conhecimento. E a conclusão, ou talvez foi estabelecido a partir de um debate que vai continuar sendo gerado, que o fim da produção do conhecimento deve estar voltado para o bem-estar da população. E aqui já ouvimos várias apresentações e eu fico muito feliz em saber de como tornar isso uma realidade comum que seja fixada dentro desse conceito da melhora das condições de vida. Portanto, o artigo 97, que coloca essa proposta, fala da liberdade na pesquisa e coloca o Estado como um sujeito obrigado a promover e fortalecer esse desenvolvimento científico da tecnologia. E o Estado deve promover, apoiar esses avanços científicos para o desenvolvimento das próprias políticas e entregar os serviços que assume como Estado. Aqui entra a questão dos bens e serviços públicos. Portanto, quais são os desafios que temos como país do ponto de vista do conhecimento? Falamos, então, da abertura democrática e avançar para essa abertura democrática de produção e também para o aproveitamento do conhecimento. Que o conhecimento científico seja aberto ao grande público, à produção no âmbito urbano, no âmbito rural, em qualquer lugar do território, do ponto de vista correto, do ponto de vista do foco em gênero correto. Isso deve ser considerado como parte integral do direito à educação, não apenas no âmbito da educação superior, mas também do desenvolvimento de toda uma educação integral das pessoas. A garantia de participação que deve existir nesse processo de participação e produção deve ser amplamente democrático e participativo, não apenas para o acesso ao conhecimento, mas também sendo protagonistas, criadores e criadoras do conhecimento, bem como receptores e receptoras dos benefícios da produção do conhecimento. Pensando na reflexão de que em nosso país, quando uma menina tem destaque do ponto de vista científico, é um acontecimento nacional. E nós, como país, gostaríamos que não fosse um acontecimento nacional. Gostaríamos que todas as meninas, as crianças, tivessem a possibilidade de criar, que tenham como preocupação criar e pesquisar
porque contam com os elementos necessários e as condições adequadas, independente de onde moram. Por exemplo, localidades no sul, a 4.500 metros de altitude sobre o nível do mar, pertinho da fronteira com a Bolívia, onde eles têm energia elétrica algumas horas por dia, a educação básica é escassa e as crianças devem migrar para um ambiente urbano com uma deprivação social no âmbito ou no ambiente dessas meninas e meninos. A democracia, a ciência e o bem comum. Entendemos que a relação entre a democracia e a ciência é indissolúvel, é uma relação para mais e melhor democracia. Profunda, sólida, participar de maneira direta, mas também de maneira vinculada à vida cultural, envolve necessariamente a produção do conhecimento, o aproveitamento coletivo dos usos e os fins desses conhecimentos. A ideia de um bem comum também foi colocada e foi estabelecido que quando o conhecimento se coloca ao serviço e ao bem-estar de toda a população, propicia e garante o desenvolvimento integral dos povos. E aqui eu trouxe uma frase, já para concluir, que foi trazida também nos diálogos. Obrigada. Que foi apresentada numa área rural do estado onde eu moro, que trata do diálogo constitucional. E uma pessoa, um homem aimara daquela região, falava dos conhecimentos e dos saberes. E o senhor José Moruma diz que todos e todas querem o desenvolvimento, queremos o desenvolvimento, mas para quê? E, por fim, o senhor José Moruma resumiu esse conceito numa frase que estabelece que o objetivo final do desenvolvimento é a felicidade. A felicidade das pessoas, dos países, dos povos, como cada um entende a própria felicidade ou como queira produzir aquela felicidade a partir das condições que todos e todas nós possamos estabelecer de forma coletiva. Eu gostaria de compartilhar com vocês o primeiro artigo da proposta, que, como vocês sabem, não foi aprovada, mas não deixa de ser um sonho que deve continuar, que estabelece que, do nosso ponto de vista, este artigo deve ser o coração da nova Constituição. O Chile é um Estado social e democrático de direito. É plurinacional, porque somos um país diverso, plural, intercultural, regional e também ecológico. E passar de forma qualitativa e quantitativa para o âmbito ecológico. É constituído como uma república solidária, uma democracia paritária e reconhece como valores intrínsecos e irrenunciáveis a dignidade, liberdade, a igualdade entre os seres humanos e a relação inseparável com a natureza. E aqui entram várias questões em termos dos direitos e os deveres cidadãos. A proteção e garantia dos direitos humanos individuais e coletivos são o fundamento do Estado e norteiam toda a atividade. É dever do Estado gerar as condições necessárias e fornecer os bens e serviços para garantir o aproveitamento igual dos direitos e a integração das pessoas na vida política, econômica, social e cultural para o pleno desenvolvimento. E, por fim, trouxe uma frase de uma música de um grupo chileno, Illapu, que remete àquilo que a Stephanie colocou naquele vídeo, quando fez a apresentação, da questão do valor e a importância da organização para poder trabalhar a partir da soberania alimentar, que também estava considerada nessa proposta, a partir dos conhecimentos, para escrever novas histórias, para efetivamente dizer se queremos e podemos nos organizar, para chegar em algum ponto
e poder consagrar uma vida diferente à que conhecemos hoje, principalmente no nosso país, a partir do momento em que é criado e imposto o Estado-nação. Na América Latina inteira aconteceu assim, a partir de um ponto de vista monocultural que invisibilizou outros saberes e que, se a história tivesse sido diferente, esse lado do planeta talvez não estivesse tão afetado pelo extrativismo, depredação e contribuindo a evitar a brutalidade que tem as consequências que vemos hoje na mudança climática. Obrigada. Gracias, Carolina. Eu gostaria de abrir para perguntas da plateia ou comentários. Eu imagino que haveria perguntas para o professor Renato Giannini. A gente pode deixar gravado e depois ele pode nos responder. Bueno, muchas gracias. Eu tenho uma pergunta. Muito obrigado. Eu tenho uma dúvida, talvez pode ser muito simples, talvez você já possa responder. Agora que o resultado não foi favorável, nada favorável de fato, partindo do ponto de que renunciar também não é uma opção, existe uma possibilidade de resgatar essas medidas, todas as medidas apresentadas no sistema de conhecimento, a justiça epistêmica. Existe um plano B? É claro, é uma pergunta que está voltada para todo o processo constitucional, mas isso poderia ser uma amostra de como passar pela porta dos fundos para continuar avançando? Posso responder agora? Sim? Bom, obrigada pela pergunta. Faltou mencionar algo importante também a respeito desse trabalho. Que foi um resultado de uma comissão que teve a participação de 15 pessoas. Quero lembrar o nome da Cristina Dorador, cientista, Francisco Cadamanho, Ignacio Achurra e outros companheiros constituintes que contribuíram de forma significativa aos conteúdos sobre conhecimentos e saberes. Bom, como plano B, não sabemos. Estamos em um processo e para ninguém é um mistério que ainda estamos impactados com o resultado. E tem uma frase que diz: a derrota sempre é breve, e acreditamos que os conteúdos dessa proposta trazem uma resposta para as demandas históricas no país. Os argumentos e os motivos são resultado de uma análise que está em processo atualmente. Mas, em estrito rigor, o processo tinha duas opções. Caso fosse aprovado, seria implementada uma nova Constituição. Mas, caso fosse rejeitado, manteríamos a atual Constituição de 80, com todas as reformas que teve. O que vemos hoje é um ponto de discussão no Congresso. Não sabemos o que vai acontecer. Existem diversas posturas no Congresso. Não sabemos se haverá um novo processo constituinte ou se haverá uma reforma da Constituição atual, porque o país já expressou no plebiscito que não quer essa Constituição. Então, estamos em pleno desenvolvimento neste momento. Temos Cláudia. ¿Yo o otra persona? No sé. Eu ou mais alguém? Por favor. Bueno. Ok. Bien. Muy Muito bem. interesada, por supuesto, en tu intervención.
Eu gostei muito da sua apresentação. Eu sou amiga do Chile e acompanho as questões do Chile há muitos anos. E eu tenho muito interesse em saber se, em relação a uma derrota desse texto constitucional que procurava uma mudança radical de toda a estrutura constitucional e constituinte do país, o que aconteceria atualmente no governo de Boric em relação à política nacional de ciência aberta no Chile? Porque existe uma enorme contradição entre a ciência aberta e as políticas científicas em relação ao sentido do Chile em termos de publicações no circuito mainstream. Portanto, eu espero que, pelo menos desse ponto de vista, existam alguns avanços. Também você mencionou que é da cidade de Arica, certo? Você é de Arica? Isso mesmo, de Arica. Muito bem, eu já conheço. E do ponto de vista local, não constituinte nacional, como é vivenciada essa derrota em termos desse projeto? Existem núcleos locais com a possibilidade, em nível municipal, para avançar para essa Constituição, além da dinâmica nacional? Existem iniciativas locais para alterar esse texto? Bem, sobre os avanços na ciência, temos um Ministério de Ciências bem recente, criado há alguns poucos anos, e dentro do programa do presidente Boric há propostas em termos de avanços para a ciência e o desenvolvimento do país. E é por isso que o debate que tivemos durante a campanha para aprovar ou não a nova Constituição esteve misturada com o programa. E a tendência das pessoas foi misturar os assuntos, mas o programa é um programa que vai ser cumprido ao longo do período que corresponde aos 4 anos de governo e que pode, ou esperamos que possa ser projetado em termos das propostas colocadas para avanços da ciência a partir do Estado do Chile. Isso não deveria ter nenhum problema, porque a questão da Constituição é uma questão que, inevitavelmente, é misturada a partir da percepção cidadã, mas são questões paralelas. O programa de governo, sim, vai avançar e provavelmente vai ser de forma mais devagar. Existe uma sensação no ar de incerteza também, mas o presidente já expressou há alguns dias que para um governo a manifestação do povo nunca deve ser uma derrota. Eu falo em derrota do ponto de vista do que nós achávamos como cidadãos, como mulher, como militante, ativista dos direitos humanos, que vemos importância nas questões de verdade, justiça e de não repetição de questões que aconteceram no nosso país. No nosso país tivemos poucos avanços na questão da justiça, mas não deveria haver nenhum atraso no programa de governo, na questão da ciência. E como vemos isso do ponto de vista local, na nossa região, no nosso estado? Eu posso afirmar que, ao longo dos dias, houve momentos de esse encerramento, isolamento para digerir esses resultados, mas, ao mesmo tempo, as diversas organizações assumem que isso é algo que vai avançar, e eu conversei isso agora há pouco com os colegas. Salvador Allende disse uma vez, os processos não param. E, pelo menos no meu âmbito de trabalho, as demandas continuam existindo.
A proposta da Constituição foi rejeitada, mas a realidade do país continua sendo a mesma e as demandas continuam existindo. Portanto, a importância de fortalecer e aprofundar a organização e a unidade estão colocadas ali. O mesmo povo tribal afrodescendente chileno, talvez você já teve a oportunidade de conhecer as irmãs do povo tribal em Arica, que estão organizadas também, e as diversas organizações de mulheres, trabalhadores e trabalhadoras no âmbito da cultura também. Em Arica há toda uma produção muito rica do ponto de vista artístico e cultural. E, com isso, estão no processo de reorganização para poder ter uma incidência política. Talvez eu respondi tudo. Era associada à questão de ciência e você já respondeu. Tá? Então, já estou satisfeita. Obrigada. Depois eu tenho uma música brasileira associada à situação, mas é muito difícil de traduzir, multilingüe. Os que conhecem, reconhece a queda e não desanima. Não é isso? Os que conhecem. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. E o que o compositor dizia é que o importante é reconhecer a queda. Todo mundo enfatiza o recomeçar. E ele queria enfatizar que o importante é reconhecer que não deu certo para recomeçar. Obrigada. Muchísimas gracias por eso. Muito obrigada. Bueno, primeiramente, linda tu apresentação. Muitas graças. Primeiramente, gostei muito da sua apresentação, maravilhosa. O que eu gostaria de dizer é... Embora, porque eu creio que teria sido muito importante estabelecer um diálogo com ele, principalmente quando se fala no fator de impacto. Porque até mesmo para publicar nas revistas consideradas de alto impacto, é necessário pagar. E nem as universidades, nem o Estado brasileiro têm os recursos necessários para isso, para publicar em revistas de alto impacto. Ou seja, para você publicar hoje na Nature, você tem que pagar 9.000 euros somente para submeter o artigo e para que esse artigo fique em acesso aberto. Quando a gente pensa na comunicação científica, nós esquecemos do sentido do que seja comunicar. Comunicar não deveria ser seguir regras impostas por grandes corporações internacionais, como por exemplo, Scopus, com os índices que são criados, porque isso não democratiza a ciência, e a ciência deveria ser a atividade mais democrática, porque gera um bem comum para todos. E tenho lido também alguns artigos que falam da escravização dos pesquisadores pela necessidade de publicar. Muitas vezes, essas publicações, elas são publicações que não têm grande qualidade. Por quê? Porque eles precisam publicar. Porque eles são pontuados pelo número de publicações que são feitas. A segunda questão é, o Brasil, por intermédio da CAPES, assinou o Plano S. O que significa assinar o Plano S? Significa que a CAPES se responsabiliza a pagar aos pesquisadores para eles publicarem nas revistas internacionais. Então, isso me dá um pouco de nó na cabeça, porque, imagine, se todos os nossos pesquisadores pedirem recursos para
publicarem nessas revistas, né, que são revistas comerciais, nós não teremos orçamento suficiente para pagar para todos. Então, a democratização da ciência ficará restrita a poucos. Esse é o meu grave problema, que é, quanto mais nos prendemos a essas regras internacionais que definitivamente não foram feitas para países do sul do planeta, menos estaremos dialogando com os países desenvolvidos. Então, essa lógica, eu adoraria ter tido a oportunidade de ter discutido com o professor, principalmente por sua experiência na diretoria de avaliação da CAPES. De fato, os livros devem ser avaliados de outra forma, é um outro universo, mas é igualmente passível de ser avaliado, é óbvio. Eu fico pensando na palavra-chave, democratização do conhecimento, porque eu parto, e a maioria das pessoas aqui sabem disso, que aquilo que é produzido com recursos públicos deve ser público, até mesmo o portal de periódicos da CAPES. Ele se diz uma ação democrática, mas só quem pode ter acesso são as universidades públicas. Então, é democrático até a página 2, porque todos os contribuintes brasileiros pagamos para o orçamento do Ministério da Educação, por exemplo. Então, não é tão democrático assim. Eu acho que essas questões são questões fundamentais que, como vocês puderam notar, nós teremos muito trabalho ainda que fazer no Brasil, para que possamos fazer com que as altas autoridades entendam o que nós estamos seguindo ao longo dos anos, por que não dizer ao longo dos séculos, uma metodologia que não foi criada tomando por base as nossas condições, os nossos investimentos em ciência, mas que tentamos seguir como se tivéssemos as mesmas condições dos países desenvolvidos. Adoraria ter tido a oportunidade de estabelecer esse diálogo com o professor Giannini, porque, claro, seria um diálogo muito interessante que faria com que todos pensássemos e que, lógico, o contraditório seria muito importante neste momento, principalmente num simpósio de ciência aberta. Desculpa eu queria falar com a cadeira que está aqui do seu lado, mas não tive a oportunidade. Muito obrigada. Paulo, você não quer se tornar o Renato Giannini por um momento? Eu não quero me tornar o Renato Giannini. Acho que a cadeira na qual ele senta hoje é menos confortável do que aquela na qual eu sento. Então, eu não quero me tornar o Renato Giannini, mas eu tenho, obviamente, coisas a dizer. Tenho coisas a dizer sobre a questão das publicações de acesso aberto, que são um problema para países de renda média superior, como é o caso do Brasil, em que revistas sistematicamente têm negado pedidos de descontos nas taxas de publicação. A gente tem que parar e pensar um pouco no empreendimento de publicações científicas, que é um empreendimento importantíssimo para as nossas sociedades, para o nosso desenvolvimento, que foi sequestrado por editoras e por uma cultura de grife de publicações levadas adiante nas avaliações de pesquisadores, com a qual a comunidade científica acadêmica toda concordou ao longo do tempo, e tem uma história muito bem contada sobre isso num artigo do The Guardian sobre o papel de Robert Maxwell em tudo isso. Obviamente, há movimentos de mudar um tanto essa história, e os movimentos
como o professor Renato Giannini mencionou, que se baseiam no acesso público ao conhecimento, que é gerado através de financiamento público, o princípio ele é muito sólido. Agora, ao mesmo tempo, a gente tem repositórios, né, de pré-prints que permitem dar esse acesso público. No entanto, esses repositórios não passam pela curadoria das revistas científicas e em áreas sensíveis como medicina, por exemplo, nós acompanhamos na pandemia vários pré-prints que apareceram, que foram tomados como ciência bem estabelecida pela imprensa e que conduziram a vários problemas, incluindo problemas fatais, né, de mau uso de informações distorcidas. Então, o empreendimento da publicação científica com curadoria é importante. Esse empreendimento ele tem custo, né, que precisa ser avaliado e precisa ser mantido. Não corresponde aos preços que são cobrados no caso do grupo Springer Nature, por exemplo, que são 9.000 libras, $11.500 por publicação, não são $9.000 por publicação. Há movimentos na comunidade de boicote às revistas do grupo Nature. Eu conheço várias pessoas que se recusam a dar pareceres em artigos científicos do grupo Nature, tendo em vista o abuso que está sendo cometido. Então, essa é uma discussão que eu espero que tenha acontecido já ao longo dos últimos 2 dias. Eu, infelizmente, não pude participar tão ativamente, né, desse evento, mas é uma discussão que, obviamente, transcende um evento de 2 dias. Eu queria dizer que eu apreciei muito as exposições sobre princípios que foram levados nessa reforma constitucional chilena, e eu não sei se seria muito... Bom, eu sou físico, né? Nós físicos somos, em geral, conhecidos por sermos arrogantes, então não sei se seria muito arrogante sugerir que, conforme nós físicos fazemos, a gente divide os problemas em pequenos pedaços. Talvez fosse interessante levar à sociedade chilena algumas das propostas dessa Constituição, não todas num único pacote, mas em pacotes separados. Esses princípios sobre geração de conhecimento, democratização do conhecimento, sobre o valor social da ciência, eu acredito que eles tenham adesão à direita, à esquerda, no centro da sociedade chilena e, portanto, poderiam ser pacificados, mesmo sem necessitar da pacificação de todo o resto. Queria dizer que o tema, né, obviamente, é ainda mais amplo do que o que foi discutido aqui. Nós ouvimos pelo professor Renato Giannini as considerações sobre a produção, sobre diferentes áreas e a forma de comunicação da ciência em diferentes áreas, livros, né, predominando na área de ciências humanas, artigos científicos predominando nas áreas das chamadas ciências duras, sobre os indicadores, né, da cienciologia que são usados para avaliações com todos os problemas que esses indicadores apresentam. E eu não posso deixar de mencionar um projeto conduzido aqui na Universidade de São Paulo, com apoio da FAPESP, o projeto Métricas, liderado pelo professor Jacques Markovitch, para justamente atender os princípios da Declaração de São Francisco sobre avaliação responsável de pesquisa. Já falei um pouco sobre a questão da publicação aberta. Eu queria falar um outro aspecto, só a título de comentário, porque a hora avança e o meu celular já me avisou que eu tenho 10 minutos para estar no Instituto de Geociências, que é um outro evento, mas eu não posso deixar de falar sobre a percepção pública da ciência, a importância dessa percepção pública. Quando a gente fala em democratização, é diretamente ligado à democracia. Eu trabalho numa grande área chamada informação quântica. Uso de princípios da física quântica, a maioria desenvolvida na primeira metade do século passado, mas com um conhecimento aprofundado e tecnologias que estão surgindo, que a gente chama de tecnologias quânticas de nova geração, usando a estranheza
dos fenômenos quânticos para aplicações em informação, e uma área que se presta a muita pseudociência, muitas bobagens que são ditas, né? Como exemplo, eu encontrei um artigo falando sobre agricultura baseada em tecnologias quânticas. Quando eu fui ler o artigo, falava sobre comunicação telepática entre espécies vegetais. Para vocês terem uma ideia. Tem uma edição especial de uma revista chamada Ethics and Information Technologies, de 2017, e eu considero que tem uma coisa muito bem colocada. Nós precisamos de conhecimento disseminado na população sobre ciência muito avançada que nós realizamos e que, claro, para ter um acesso completo são necessários muitos anos de estudo, mas nós somos obrigados, nós temos o dever de levar as ideias principais desses estudos de forma mais ampla na população, para promover conhecimento sobre os fóruns de política pública que precisam ser criados em função disso, e sobre um conceito de pesquisa e inovação responsável, que é baseado no conhecimento suficiente, na compreensão suficiente por todas as pessoas interessadas para haver debate social adequado sobre as políticas públicas que precisam ser geradas. Eu poderia simplesmente, como exemplo, falar sobre o conhecimento da natureza mais profunda da estrutura da matéria, né, os átomos, o interior dos átomos e as aplicações que daí surgem, tanto em termos de produção de energia, como em termos de produção de armamentos. A sociedade precisa ter as informações adequadas para poder conduzir democraticamente um debate a respeito das restrições no desenvolvimento desse tipo de ciência e de tecnologia. Então, acho que essa oportunidade aqui ela é extremamente importante. Eu entendi que esse é o segundo encontro sobre ciência aberta, então eu deixo essas questões para o terceiro encontro sobre ciência aberta, Argentina, Brasil, quem sabe no Chile, né? Com eventualmente novos artigos de uma Constituição. Então, era isso que eu queria dizer. Acho que nós podemos, dada a hora, se a Nadege concordar. Totalmente. Muito obrigada, Paulo. Obrigada, Carolina, muito obrigada. E obrigada, Paulo, pela proposta do Chile. A gente estava pensando no Peru e na França também, então temos várias opções. Obrigada a vocês. Je n'ai rien contre en France. Très bien. Então, eu chamo a Cláudia para encerrar esse encontro. E, Cláudia, estamos ansiosos de te ouvir. Boa tarde a todos. Vou cortar uma parte da apresentação, mas vou ser rápida e breve, tá? Não se preocupem. Então, obrigada. Eu sou professora da Unicamp, mas também eu sou da coordenação da FAPESP em e-Science e Data Science, e sou também a responsável na FAPESP pela ciência aberta a partir de dados no estado de São Paulo. E, eita ferro, como é que mexe nisso daqui? Você disse que era para mexer aqui. Não foi. Pronto. Então, muito obrigada à Nadege e também a duas instituições com as quais tenho aprendido muito e que atuam diretamente nessa área, que é a Research Data Alliance e a FAPESP. E esta figura, para mim, ela representa a essência de ciência aberta, que é
colaboração e compartilhamento de todos os resultados ou artefatos envolvidos numa pesquisa em que os repositórios onde se colocam esses artefatos mediam a colaboração. Mas isto é a parte de implementação computacional. E, de fato, não se pode falar em ciência aberta sem se falar em pessoas. Então, normalmente, a minha definição de ciência aberta é a construção de conhecimento por colaboração mediada por tecnologia da informação. E o centro são as pessoas. E quando se pergunta para quando, que é o título da apresentação, há uma questão de depende até de com quem se fala, porque muitos se atêm ao conceito e outros se atêm à implementação. Só que, ao se falar em implementação, se pensa muito na parte computacional e temos que pensar na parte de pessoas. Popular, e quando entra em pessoas, existem aspectos técnicos, culturais, éticos, legais e políticos. E como parte dos políticos, algo que se falou repetidamente, que é o financiamento. E quando se fala nesta colaboração, notem que a gente colabora em ciência aberta com quem ainda não nasceu, que são pessoas e grupos que vão usar tudo que está disponibilizado para a construção da ciência. E, ao se fazer esta colaboração, não é apenas pessoas que estão colaborando para construir o conhecimento, mas a própria infraestrutura computacional tem mudado para poder apoiar ciência aberta. Então, eu que trabalho com repositórios de dados estão mudando radicalmente a parte teórica e a parte que foi. Ah, está fazendo barulho. E assim. Eita, ferro. A parte teórica. Agora está melhor? Tem uma poesia de Camões que é a seguinte: erros meus, má fortuna, amor ardente, todos contra mim se conjuraram. Então, aqui está o todos, depois tem o resto que eu conto depois. Bom, enfim, nada tem a ver com ciência aberta. Mas, então, notem bem, ao praticar ciência aberta, a ciência da computação está mudando para dar apoio à ciência aberta. É uma via de mão dupla. E para quando, então, a ênfase é barreiras técnicas, treinar. Barreiras culturais, educação, conscientização. Barreiras éticas e legais, que é nisso que eu vou me concentrar, educação e legislação, e políticas com legislação, conscientização e educação e financiamento, porque é política de Estado, não de governo, caráter permanente. Vou dar 2 estudos de caso. O primeiro, da Rede de São Paulo, de repositórios de dados de pesquisa, que eu coordenei a construção. Então, em 2017, a FAPESP chamou os reitores das universidades públicas e falou que desejava que fosse instalado no Estado repositórios de dados para ciência aberta. Eu coordenei essa iniciativa, que durou quase 3 anos, envolvendo 100 pessoas, e esta rede foi construída como uma federação
de repositórios, em que cada universidade que está representada aqui é gerida autonomamente e todas colaboram exportando metadados para o mundo. E, hoje em dia, isso atinge 48 campi universitários e mais de 200 mil pessoas. Está funcionando desde 2019. Muito bem. Ela foi construída tendo em vista abertura e expansão. Quando chegou, e foi inaugurada em dezembro de 2019, e aí começou a Covid. Então, se agregou essa rede em um mês apenas, um repositório de dados Covid aberto, que tem atualmente dados sobre 50 milhões de exames de todo tipo e 800 mil pacientes, com resultados científicos, tecnológicos e pesquisa. A primeira observação é que, tendo sido bem planejada, algo que levaria tipicamente um ano para construir, levou um mês. Primeira coisa. Segunda coisa é que os dados seguem todos os princípios éticos e legais, e os usos também. Ora, a gente olhando isso, a gente pode dizer que está resolvido o problema da ciência aberta. E, no entanto, voltando para trás, todas as universidades já têm seus repositórios, a rede existe, então sabemos como fazer. Qual é o problema? O problema são as pessoas. Quer dizer, não é um problema, é barreira. E o que acontece aqui são os aspectos éticos e legais para inserir e gerir os dados. Então, em homenagem aos nossos colegas franceses, eu coloquei uma gravura do Doré desta questão da lebre e da tartaruga. E a figura é aberta, está na Bibliothèque Nationale de France. O que está por trás dessa figura? A ética e a legislação têm uma interseção que não é total. Nem tudo que é ético é legal e nem tudo que é legal é ético. E o que está por trás da figura é que a tecnologia é lebre, que corre, e a tartaruga é a parte legal. E as leis não conseguem acompanhar o avanço da tecnologia. Então, na hora que a lebre cansa, a tartaruga avança, mas nunca conseguem competir. Um dos grandes problemas de implementação da ciência aberta é a lebre e a tartaruga. E é o que está mostrado aqui. Então, a parte desta aplicação de ética legal depende do contexto. Até que ponto dados devem ser abertos, prejudicando o indivíduo, se é para o bem comum. Problemas de legislação. Os europeus sabem que a GDPR ela tem os princípios legais, mas várias implementações na Europa que impedem o compartilhamento de dados, em vários casos, inclusive com os Estados Unidos. E tem o caso dos dados indígenas, que é um exemplo claro de que a anonimização não protege o indivíduo, porque a identidade do indivíduo, em muitas populações e etnias, ela está ligada ao grupo.
Então, quando se anonimiza os dados pessoais de alguém dessas populações indígenas, não vai proteger o indivíduo se os dados do grupo a que ele pertence não forem também anonimizados. E a legislação associada a toda essa parte de dados é proteção ao indivíduo e não pensa em proteção ao grupo, que é a história do group harm. Para isso, um exemplo, tem todo um grupo de estudos de gerenciamento em ciência aberta, voltado exatamente apenas para dados indígenas. E como abrir dados indígenas de forma ética e legal. Quem quiser, eu tenho muita informação sobre isso. E vou, então, terminar com o segundo estudo de caso. Tá? Eu sou a coordenadora na Unicamp do repositório de dados institucional. E, na questão de dados pessoais no Brasil, tem uma série de leis, uma hierarquia de leis que tratam de como se cuida de dados pessoais em pesquisa. Começa com a Lei de Acesso à Informação, que diz que dado financiado ou qualquer informação com financiamento público é pública. É uma lei de 2011. Se seguirmos esta lei, não há nenhuma proteção a nenhum dado privado se foi pesquisa com dinheiro público. No entanto, temos a GDPR brasileira, que já protege dados privados e tem todos os códigos de ética de associações científicas. E como vários de vocês sabem, para participar de pesquisas, é preciso consentimento do participante, com termo de consentimento. O que nós fizemos na Unicamp foi aprovado em julho deste ano e agora finalizado, reconhecido e utilizado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Mudamos o termo de consentimento para, usando como argumento a ciência aberta. Então, a Unicamp criou um novo termo de consentimento para a participação em pesquisa, que leva em consideração a ciência aberta e que foi aprovado em nível nacional. Isso significa que a ciência aberta foi uma motivação para modificar legislação brasileira no que tange ética em pesquisa. Tá? Isso aconteceu ontem. Então, para quando, termino agora, colaboração para quando? Ciência aberta, colaboração. A colaboração é algo maravilhoso e algo muito difícil. E temos aqui Labelle e Labette, que representa isso. Colaboração maravilhoso, colaboração é difícil e exige confiança. Com todos esses aspectos a considerar. Então, para quando e até quando? Pode ser imediatamente como a rede de dados do Estado de São Paulo. No entanto, exige uma série de fatores envolvendo pessoas a médio e longo prazo. E até quando esperamos que para sempre. Então, termino em 15 minutos, prometi cumprir, e depois eu conto o resto do Camões. Tá? Obrigada. Mas o pessoal aqui já sabe o resto, não sabe? Do Camões. Erros meus, má fortuna,
amor ardente. Todos contra mim se conjuraram. Os erros e a fortuna, lembrem que fortuna na época era sorte, má fortuna. Os erros e a fortuna sobejaram e para mim bastava amor somente. Pronto. Acabou. Mas, enfim, obrigada e, enfim, acabei. Oi. Obrigado. Muito obrigado, Cláudia. Foi muito interessante. O que eu acho importante falar, eu quero saber sua opinião, é sobre o papel das bibliotecas universitárias. Porque eu percebi que nós falamos não muito das bibliotecas, que eles são pessoas que colocam todos esses documentos online agora, ou tem uma nova profissão que se chama Data Librarian, bibliotecários dos dados. E nós percebemos, no nível nacional, mas também internacionais, que são as pessoas muito importantes para acompanhar os pesquisadores. Então, eu quero a sua opinião sobre isso e o que você faz na Unicamp com as bibliotecas. Obrigado. O Data Librarian, e, na verdade, na Holanda, está dividido em dois. É o Data Librarian e o Data Steward. Tá? O Data Steward conversa com as pessoas e o Data Librarian conversa com os técnicos de computação. O bibliotecário de dados exige uma formação específica que nós não temos ainda, há pouquíssimas pessoas aqui na América do Sul. Já tem muita gente na Europa, na América do Norte, mas isto aos poucos vai mudar com a observação que que são pessoas que se especializam e entendem de boas práticas de gestão e armazenamento e preservação da informação. Então, o que é preciso do lado da ciência da informação, biblioteconomia, é um pouco mais de conhecimento do ponto de vista de tecnologia da informação e dados, porque gerenciar artigos não é exatamente a mesma coisa que gerenciar dados. E o que se precisa do lado do pessoal de computação que coordena a implementação dessas infraestruturas é o reconhecimento de que também precisam colaborar. Então, no estado de São Paulo, todas as universidades que eu mostrei, cada uma delas criou uma comissão que coordena a implementação, a gestão dos repositórios, e que é composta de pessoal de tecnologia da informação, bibliotecários, pesquisadores que trabalham em dados e alguém da parte política da universidade. E só trabalhando em conjunto é que isso vai funcionar. Isso, aos poucos, vai criar a cultura e o conhecimento da necessidade de Data Librarian. Não sei se respondi sua pergunta. Inclusive, eu acredito que também na França ainda não haja muitos. É o que eu acho, mas não tenho certeza. Tá bom. Então, obrigada. Não, então, olha, muito obrigada. Eu vou dar só mais uma sugestão muito forte. Por causa de tudo que se falou aqui, tem um livro chamado Science Fiction, no plural,
ficções científicas de um sujeito chamado Stuart, S-T-U-A-R-T, Ritchie, R-I-T-C-H-I-E, que ele foi recomendado num keynote do Prêmio Nobel de Economia de 2021. E o subtítulo do livro é Como fraude, bias e negligência solapam, undermine a busca pela verdade. E o livro inteiro é sobre como destruir a ciência por meio de fraude, de busca pela fama e de falsificação das coisas. É um livro muito interessante, cheio de estudos de caso, e que pode nos ajudar muito em construir ciência aberta, ética de verdade. Obrigada. Muito obrigada, Cláudia. Então, encerramos aqui. Obrigada a todas, todos. Foi intenso, mas espero que foi proveitoso para vocês. Bianca fala. Obrigada, Bianca. Para mim foi muito proveitoso e espero que nós encontramos no terceiro encontro lá no Chile, lá no Peru, lá na França, não sei aonde, mas vamos continuar conversando, colaborando sobre esses temas tão importantes e vamos fechar com uma caipirinha. Eu acho que é o melhor jeito de terminar. Rua Purpurina, 370, Bar São Cristóvão. Quem não tem o endereço pode pedir para a Laura. Vamos juntos. A primeira rodada é nossa e depois é de vocês. Uma é moderação, isso eu pago. Eu não. A embaixada paga, quer dizer. E a Cláudia vai contar. Vou cantar? Não, eu não vou cantar, eu vou voltar para Campinas, mas não posso ir-me embora, não é? Sem agradecer e solicitar um aplauso para a Nadege, que fez um evento maravilhoso. Obrigada. Obrigada, Cláudia. Obrigada a todos.